Fala Paulo, Roberto, bom dia. Tudo bem, maninho? Bruno, direto ao ponto, bom dia. Djavan, bom dia. Graças a Jeová. Rubem, bom dia. Então, vamos aguardar com expectativa, ô Bruno. Vamos aguardar com expectativa. É muito difícil. Ai, ai. Ana, bom dia. O Jason da última live, né, que apareceu dizendo que queria conversar comigo. Senta, senta, pode sentar. Oi, Vera, Lúcia, bom dia. Silvia, Chargas, bom dia. E interessante, sabe, o Bruno? Sabe o que acontece? Por exemplo, na live do irmão Luiz, sabe o Luiz? O Santos, né? Engraçado que essas pessoas passam lá e solicitam, pedem, escrevem para pedindo. Me sobe aí rapidinho, sabe? Me sobe aí rapidinho, não é? O Balbino, o Tom passaram lá e eles pedem para subir. Só que aqui não, aqui eles passam e não sobem. Não desejam, não tem nenhum interesse em querer saber, né? Não parece que eles são aqueles que estão procurando os ingênuos, não é? Eu sou de Pernambuco, maninha. Eles estão procurando os ingênuos, né, Bruno? Sabe, aqueles que começam a estudar a Bíblia, não é? Eu conheço alguns assim. Alguns começaram a estudar a Bíblia, aí eles vão procurando essas pessoas. Isso não é de agora, faz muito tempo isso. Por exemplo, eu sou testemunha de Jeová há 20 anos e eu sou prova disso. Por exemplo, quando eu cheguei para morar aqui onde eu tô, eu era novo na cidade, né? Sabe o que aconteceu? Alguém me viu na rua, né? Oxe, esse aí é novo como testemunho de Jeová. Mas na época eu tinha 4 anos que eu era testemunho de Jeová. Faz tempo isso, hein? Faz uns 16 anos já. E ele me perguntou, você é testemunha de Jeová? Tinha ele mais 3. Ele é um presbítero da Assembleia de Deus. E eu disse para ele, eu perguntei a ele, você se refere a ser testemunha de Jeová? Ele fez sim, sim. Eu disse, sou sim. Aí ele me pergunta, então por que vocês, testemunhas de Jeová, mudaram a Bíblia? Aí eu, sério? As testemunhas de Jeová mudaram a Bíblia? É, mudaram. Aonde? Eu nunca vi não, nunca percebi isso não. Aí ele disse, olha, por exemplo, João capítulo 1, versículo 1. Aí mostrou lá, tá? Aí... Mas o ponto aqui é o seguinte, sabe por que ele me chamou? Porque ele achava que eu tinha acabado de me tornar testemunha de Jeová. Aí ele me chamou, desejando conversar comigo. Entende? Mas como eu já fazia 4 anos que eu era testemunha de Jeová, e eu gostava, sempre gostei de estudar, aí as coisas foram um pouco diferentes, né? Porque aí eu tentei estudar a Bíblia com ele. Os outros que estavam com ele acabaram saindo depois que eu fiz algumas perguntas lá desse tema que ele tinha levantado, né? Se as testemunhas de Jeová tinham mudado a Bíblia. Eu tinha perguntado para ele por que na Bíblia dele consta a história da mulher adúltera, já que nos principais códices, e eu citei o nome de tais códices, né? Não aparecia. Então,
Aí ele, tipo, opa, esse aqui não é novo, não é estudante das Testemunhas de Jeová. Esse é Testemunha de Jeová faz tempo. Aí, assim que eu perguntei para eles sobre a existência desses manuscritos e a ausência, por exemplo, da passagem da mulher adulta, da mulher apanhada em adultério, eles saíram fora. Entendeu? Aí ficou só um. Só que assim, em nenhum momento a ideia de menosprezar, né? E eu tentei revisitá-lo. Na verdade, eu revisitei esse presbítero. Depois, ele que se recusou a continuar a conversa sobre o assunto da Bíblia comigo. Aí, pronto. Quando ele tomou a decisão de não querer mais conversa comigo, tudo bem, eu respeitei a decisão dele. Mas olha, nos dias de Jesus, isso já acontecia. Os líderes religiosos já faziam isso. Eles já faziam isso. Aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia. Aqui no livro de Mateus, capítulo 23, Jesus falou. E é isso que nós estamos presenciando aqui mesmo nessa plataforma, né? Eles ficam vasculhando pessoas que acabaram de estudar, começaram a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. Não é? E aqui diz assim, ó, Mateus capítulo 23, o versículo é o versículo 13. Diz assim, ó. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão a caminho para entrar. Então, eles procuram, né? Os novos, aqueles que estão desejosos de entrar no reino. Porque eles não entram e não deixam aqueles que estão dispostos a entrar. Eles fazem isso. Então nós percebemos isso aqui. Então, o rapaz que foi na live do... O rapaz que foi... O Balbino que foi na live do Santos, né? O Tom que foi na live do Santos. O Wellington que foi na live do Santos. E diversos outros que se dizem teólogos. Foi na live do Santos e na live da irmã lá, Adriana, sobe lá de cachos. Mas como ele conhece, o Bruno é testemunho de Jeová há bom tempo, o Bruno tem argumento, o Thomas tem argumento, o Roberto, o Adriano, aí eles não querem conversa. Então isso nos faz pensar o seguinte, será que essas pessoas realmente estão dispostas a querer saber a verdade? Ou eles querem impor a verdade dele? Porque na verdade é assim, olha, essas pessoas, elas querem impor a verdade deles. Eles não estão dispostos em nenhum momento a raciocinar. Eles tentam impor isso. E, gente, impor não é raciocinar. Se você impõe uma crença à pessoa, você não está argumentando. Então, por exemplo, quando as pessoas vêm na live ou se propõem a fazer um debate saudável sobre algum tema e a pessoa torna aquele debate uma pregação motivacional, opa, peraí, aí é estranho, né? Tá vendo aí? Irmã Ana, é isso que eles fazem. Oi, Helene, bom dia. Pois é. Não é estranho? Com certeza é estranho. Agora, é engraçado, por exemplo, com relação a essa doutrina, eu vejo as pessoas dizendo assim, olha, não, mas as testemunhas de Jeová, elas não conhecem, elas não sabem o que é trindade. Obrigado, irmã Lene. Elas não sabem o que é trindade. Quando nós pedimos uma definição para eles do que é trindade, e apresentamos que há uma contradição entre a Bíblia e os ensinos impostos por eles, é estranho. Porque não bate.
É estranho, porque não batem. Não é? Aí o que é que eles dizem? É mistério. Mas vocês não falam que somos nós que não compreendemos? Se você diz que é mistério, você não compreende, querido. Então você não pode dizer que os outros não compreendem, sendo que você também não compreende. Então não diga que os outros não conseguem entender uma coisa que você não entende e tenta explicar. É o cúmulo do absurdo, não é? Não é assim que acontece? Então, aí você quer impor um dogma e querem que a gente aceite esses dogmas, sem nenhuma confirmação. Entende? Que é estranho isso. Então é isso, gente. Olha, as plataformas, a internet, tá? Outro dia eu estava falando com esse jovem que apareceu aqui agora, o Guilherme, né? Tentamos estudar a Bíblia com o Guilherme. Não sei se ele está ainda aí. Aí o que é que acontece? Guilherme vai na internet e começa a aprender coisas que as testemunhas de Jeová fazem. É assim que acontece. Rússio era maçom. E como diz a Bíblia, né, Provérbio diz, o inocente, o ingênuo acredita em toda a palavra. E ele passa a acreditar nessas informações. Ele passa a acreditar nessas informações. Ele estava dizendo que Rússio vendia até trigo sagrado. É incrível. Eu disse, ô Guilherme, que inocência. É isso que essas pessoas estão preocupadas. Então eles pegam como alvo essas pessoas e têm o objetivo só de dilacerar a fé que essa pessoa está desenvolvendo. Você lembra da ilustração de Jesus? Onde ele fala que a semente cai à beira da estrada? O diabo vem e tira. São pessoas que aceitam a verdade com alegria, mas vem o diabo de certa forma e tira. Não é assim? Já aconteceu de você estar na pregação de casa em casa e encontrar alguém muito interessado, e você marca uma revisita com ele e depois a pessoa não mostra interesse? Você já parou para refletir o que pode ter acontecido? O diabo foi lá e tirou do coração de certa forma. Testemunha de Jeová? Testemunha de Jeová é uma seita, rapaz. Testemunha de Jeová não faz isso, testemunha de Jeová faz isso, testemunha de Jeová não pode isso nem aquilo. É uma seita. Ninguém aceita aí esse povo como cristão, não. Aí a pessoa desanima. O coração, a gente lançou a semente do reino, a pessoa aceita com alegria, mas vem o diabo com o seu sistema impregnado com esse ar mortífero da mentira satânica e tira do coração das pessoas a verdade tão preciosa. Quando a pessoa aceita a mensagem com alegria, pode acontecer de alguns até desenvolverem. Aí o diabo o que é que faz? A oposição, a perseguição, essa cai entre o solo pedregoso, não é? E não tem raiz. Quando passa por dificuldades, por pressões, por perseguição, elas desistem, porque não tem raiz suficiente. Gente, olha só, tá? Um adendo aqui. Não é porque você tem 10, 20, 30 anos de testemunha de Jeová que isso automaticamente vai fazer você ter uma raiz profunda, tá? Entenda o seguinte. Mas eu fui 30 anos testemunho de Jeová. Já ouviu alguém dizer isso? Não tem raiz suficiente e acaba cedendo às pressões do sistema, à perseguição, aos enganos. Porque a pessoa acha que só as atividades em si pode fazê-la ter uma forte espiritualidade. E isso não é bem verdade. Por isso que é importante a gente, lembra dos eventos que nós tivemos já, por exemplo. Eu lembro do congresso que fala, proteja o seu coração. Você está protegendo o seu coração? Você está protegendo o seu coração? Lembra? Proteja a sua consciência.
Lembra né? Lembra desses temas, congresso, assembleias assim? Desenvolva a sua espiritualidade. Mantenham-se vigilantes. Lembra? Essas atividades aí é para fortalecer a sua espiritualidade, a sua madureza. Se você não criar raiz suficiente, ó, Jesus disse que quando vir as dificuldades, você acaba desanimando, porque a sua raiz, olha, não se aprofundou. Então aprofunde. Não dê ouvido a voz estranhas. Não dê ouvido a voz estranhas. Sabe o que acontece? Olha só. Jeová, o que é que Jeová fez, gente? Com os israelitas assim que eles saíram do Egito. Vamos lá. O que é que Jeová fez com os israelitas assim que eles saíram do Egito? Moisés, evidentemente, pegou a rota mais fácil. Você lembra do relato? Eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho, tá? Lembra do relato? Parece que eles pegaram a rota mais fácil, que é a chamada Via Maris, né? E essa rota, eles iriam ir direto para a Terra Prometida em questão de uma semana. E eles iriam enfrentar diretamente os filisteus. Seria a primeira nação que ele iria enfrentar. Seria os filisteus. Eles não iriam enfrentar Jericó, por exemplo. Ou as pessoas que habitavam do outro lado do Jordão, né? Ao leste do Jordão. Então, ele não ia enfrentar se ele fizesse. O que é que acontece? Eles estavam indo numa direção e Jeová fez algo que parecia fazer Moisés. Será que Moisés sabe o que ele está fazendo? Imagina você lá. Será que Moisés sabe o que está fazendo? Gente, não soa muito semelhante hoje? Será que os irmãos que hoje estão na dianteira da obra sabem o que estão fazendo? Parece que Jeová está testando a nossa fé, a nossa espiritualidade. Será que somos aqueles que somos resmungadores, teimosos, queixosos e que irão cair no caminho? Será que Jeová está fazendo esse experimento com a gente? Alguém compartilhou algo hoje de manhã muito interessante. Fascinante. Eu não sabia dessa informação. É muito interessante. Os dados... Lembra do livro que nós estamos tendo? Coragem? Estamos estudando esse livro, né? A gente estudou sobre a história de Abraão. Gente, eu não sabia desse detalhe. Olha só que incrível. Talvez você recebeu essa informação. Numa pesquisa tem uma pesquisa lá adicional falando sobre como o relato bíblico é confirmado historicamente. Sabe aqueles reis que é Dolaomé, como são mencionados? Ali os reis mencionados da região ali da Mesopotâmia, né, ao leste ali, e aqueles que estavam no sul ali, quase no Mar Morto, né? Olha que interessante. No ano, Abraão, ele sai da sua terra em 1513. Eu acho que um pouco antes, acho que 1944. Porque em 1945, quando a virada ali do ano, evidentemente era em outubro, ele atravessa o rio Eufrate. Não, outubro não, desculpa, em abril. Então ele sai do atravessa o Eufrate. Isso acontece em 1943. Sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que a história mostra que aconteceu lá em Uz dos caldeus? A potência da época, os elamitas, invadiram lá e destruíram a cidade de Ur dos caldeus. Cerca de 7 anos logo após a saída de Abraão. Aquela cidade foi totalmente destruída. Na hora certa, Jeová disse para Abraão arrumar suas malas e vazar dali, sabe? Saia daí, Abraão. E Abraão saiu, gente.
E em 1950 a.C., os elamitas destruíram a cidade de Ur dos Caldeus. O que desencadeia aquela guerra lá que nós consideramos lá posteriormente, né? Os reis da Mesopotâmia, que dominavam ali todo o Levante até ali o Negueb, o sul do Levante, né? Lá já fazendo fronteira com o Egito. E esses governos aí se rebelam contra Kedorlaomer e aquela coalizão de reis. E isso acontece. Olha que interessante, gente. Olha que fascinante. Não, na hora certa, Jeová disse: Abraão, sai da tua terra. Então você ainda duvida. Então, vamos lá. Ó. Nesse caso aqui, agora vamos para a situação em que os descendentes de Abraão estão saindo do Egito, conforme a promessa de Jeová tenha feita. Em Êxodo capítulo 13, o versículo 17, olha que interessante isso aqui, gente. Quando o faraó mandou o povo embora, Deus não os conduziu, note só, Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse o mais curto. Perceberam agora? Olha só, Deus não os conduziu pela terra dos filisteus, embora fosse o mais curto. Pois Deus disse: talvez o povo mude de ideia e volte ao Egito quando se confrontar com a guerra. Lembra daquilo que eu mencionei? Assim, Deus fez o povo dar meia volta pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, o Mar de Junco, né? O Yansuf. Alguns tentam, não é Mar Vermelho, tá bom? O Yansuf. Mas foi em formação de batalha que os israelitas saíram da terra do Egito. Moisés também levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: Deus sem falta voltará sua atenção para vocês. Levem então meus ossos com vocês para fora. Eles partiram de Sucote e acamparam em Etão, na extremidade do deserto. O capítulo 14, lembra que Jeová fez ele dar meia volta. Eles estavam indo em direção à terra dos filisteus. Jeová fez, olha, Jeová, voltem. Por que será que Jeová permitiu que Moisés... Oi, Sônia. Por que será que Jeová permitiu que Moisés tomasse a decisão de ir? Não era Jeová que estava guiando? Como pode Moisés cometer um erro desse, gente? Você pensaria assim? Como pode Moisés cometer um erro desse? Ele estava indo agora em direção à terra prometida. É o caminho mais curto, Moisés, por ali, Moisés. Aí Moisés disse: não, por ali. Lembra que Jeová não falava naquele momento assim de forma audível para todo. Ele comunicava para o seu profeta, Moisés. Moisés, você está recuando, daqui a pouco nós estamos na terra prometida. Você fica ansioso? Moisés, vamos, por ali, Moisés. Aí Jeová fez ele fazer o quê? Dar meia volta. O povo saiu em formação de batalha e seguiu. Tudo bem, vamos. Aí eles acamparam agora, de um lado montanhas, do outro mar. Estão encurralados. Deus perdeu o controle. Será? Será que tem algo que faça Jeová perder o controle? Jeová já tinha humilhado os deuses dos egípcios. 10 pragas. A última. Será que tinha motivos para os israelitas estar desconfiando disso? Ou Jeová agora queria saber se o povo era realmente obediente à liderança? Lembra que Jeová testou a obediência de Adão com uma coisa simples, mas que resultou numa tragédia sem precedente na história da humanidade. Pois bem, aí o texto diz, e nós conhecemos a história, que eles ficaram encurralados entre a montanha e o mar, e do outro lado, na retaguarda dele lá,
o exército de Faraó. Meu Deus, Moisés, que burrada tu fizesse. Era melhor ter ficado no Egito. Será que não existia sepultura suficiente no Egito para a gente morrer? Foi assim que eles questionaram. Não foi? Gente, tem tanta coisa hoje que a gente acha que a liderança, ou aqueles que estão liderando a obra de pregar, Jeová está deixando nas nossas mãos. Tem coisa que Jeová deixa que o povo dele tome uma decisão que é errada. Aí vai testar a sua fé, se você está disposto ou não a continuar confiando nos homens que Jeová designou. Mas alguns são obtusos no ouvir, são duros, de testa dura, dura cerviz, e acha que eles conseguiriam. Gente, olha só, numa logística, ou numa empresa, com toda questão de logística, você precisa ter um curso, por exemplo. Saber como funciona tudo aquilo para você administrar uma empresa. Agora imagina uma empresa multinacional, por exemplo. Imagina. E você tem que fazer e analisar tudo. E tem que lidar com os presidentes das outras filiais para saber como se lida com alguns problemas. Leis de cada estado soberano, de cada país que exerce a sua. É assim. Aí você acha que na organização, no campo religioso, a organização de Jeová, que é uma organização multinacional, internacional, aí você acha que a decisão que os irmãos que estão na liderança do corpo governante deve ser baseado na sua preferência, no seu gosto, no seu modo de se vestir, no seu modo de se arrumar, na sua aparência. Muitos acham que é assim. Não é assim que funciona, gente. Por exemplo, imagine ter que lidar com toda a questão dos estados soberanos. As leis que nós conhecemos aqui, e nós não sabemos, né? Não sou advogado, que sabemos que é advogado. E olha lá, né? Tem advogados que desconhecem certas leis, em vários campos, em vários departamentos, né? Agora imagine no mundo inteiro, com cada governo, com cada soberania. O corpo governante tem que lidar com tudo isso. Aí vem você, que acha, não tem, às vezes, a pessoa não tem nem 10 anos de verdade, vamos dizer assim, de testemunho de Jeová. Mal conhece a estrutura da organização, mal sabe o que é um circuito mal sabe que o viajante visita a gente de 6 em 6 meses e quer dirigir a obra mundial, quer tomar o lugar do corpo governante. O corpo governante não sabe o que estão fazendo. Não sabe. Toma uma decisão, depois toma outra. Moisés não estava indo na direção mais fácil, mais curta? Não foi Jeová que disse, dá meia volta, Moisés. Volta. Deixa o povo pensar que você não sabe o que está fazendo. Jeová abriu o mar vermelho e demonstrou uma salvação de forma extraordinária, que ficou registrado para sempre na história do povo de Deus. A salvação de Jeová. Moisés disse, lembra o que Moisés disse? Nós usamos esse texto aqui até como uma vez como texto do ano, né? Deixa eu ver se eu encontro esse texto. Cadê? Aqui, o versículo... Olá, bom dia. O versículo 13, olha, diz assim. Eles reclamam, né? Será que não havia sepultura suficiente para morrermos no Egito? Temos que morrer nesse deserto? A partir do versículo 10, está do mesmo capítulo 14 de Êxodo. Aí aqui ele diz no versículo 13. Então Moisés disse ao povo, não tenham medo, mantenham-se firmes. Olha aí. Mantenham-se firmes e vejam a salvação da parte de Jeová que ele realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que estão vendo hoje, eles estão diante de vocês.
vocês nunca mais o verão. Bom dia, gente. Não é interessante isso, gente? Pois bem, é assim que acontece. Maravilhoso o congresso, né? Oi, Lidinal Vassar, bom dia, Márcio. É isso que acontece. Então, voltando lá à ilustração de Jesus, né? Jesus falou que alguns têm um solo que precisa ser cultivado. O que é que precisa fazer? Se o seu solo, se você acha que o seu coração ele está sem profundidade, o que é que você faz? Cultive o solo. Cultive o seu coração. A Bíblia fala para proteger o coração, fala que você deve trabalhar no seu coração, não confiar no seu coração. O coração é traiçoeiro. Tome as suas decisões baseadas com base na consciência, treinada pela Bíblia. Essa é a ideia. Aí seu solo vai ser um solo bom. Aí Jesus falou daqueles que têm... Aí que torna alguns perdem a espiritualidade assim. Aí tem aqueles que são espirituais, mas aí, gente, tem anos que serve a Deus, mas aí vem o poder enganoso da riqueza. Oi, irmã Cecília. Aí vem o poder enganoso da riqueza. É aquela semente que cai entre os espinhos. E vem as ansiedades que não vai deixar de ter nesse sistema, com todo o colapso financeiro, político, social, econômico, tudo isso, desastres ambientais, desastre causado pelo homem, como as guerras, e agora a gente fica o quê? Com ansiedade generalizada, a ponto de a gente se esquecer da nossa espiritualidade. Se esquecer da nossa espiritualidade. Entendeu o ponto? Aí esse é o solo que caiu entre os espinhos. Mas será que tem jeito? Se você se sente ansioso, e seu solo, seu coração é um solo que está espinhoso, a semente não desenvolve, tem jeito? Será que dá para desenvolver e tornar o coração um coração com solo bom? Bom dia, Donizete. Dá, gente. Jesus falou o quê? Jesus disse no Sermão do Monte, né? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um dia à sua vida? Aí Jesus disse, não fiquem ansiosos de coisa alguma. Paulo diz, né, também na carta aos Filipenses, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimento, façam seus pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus guardará o seu coração. A paz de Deus você vai ter. Aí seu solo, em vez de ser um solo espinhoso, em que os desejos desse sistema acaba sufocando a verdade, aí vai desaparecer. E seu solo é um solo bom. E agora ele produz 50, 60, 100 vezes mais. Aí você pode enfrentar com dificuldades os problemas que esse sistema tem passado e vai passar. Entendeu a lógica aí? Gente. Então, infelizmente é o que nós mais percebemos nos nossos dias, né? Mas será que isso deve nos desanimar? Alguns às vezes ouvem a palavra, aceita com alegria, mas o diabo tira do coração delas as verdades? Não. Aí lembra do que Jesus falou o seguinte, ó. Aqui em Lucas, quando Jesus falou do sinal do fim do sistema judaico e, por consequentemente, o fim do atual sistema mundial, Jesus disse algo interessante em Mateus capítulo... Mateus não, é Lucas, vamos lá. Lucas capítulo 21. Ele disse nos versículos 34 até o versículo 36.
Mas presta atenção a si mesmos. A si mesmo. Ah, rapaz, mas fulano, olha, fulano tá tão preocupado com os seus quefazeres. Você viu o irmão fulano de tal? Faltou a reunião de novo hoje. Você viu o irmão fulano de tal? Viu o estudante? Ele estava tão animado, ele não quer mais vir na reunião. Fulano era publicador, não é mais. Pena. Preste atenção a si mesmo, para que o seu coração não fique sobrecarregado com o excesso no comer e no beber, e com as ansiedades da vida. E de repente aquele dia os apanhe de surpresa, como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que moram na face da terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas, para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer, e consigam ficar de pé diante do Filho do Homem. Tá vendo aí? Preste atenção a si mesmo. E deixe que cada um use a liberdade de escolha que eles têm, que todo ser humano tem, para decidir se vão ou não servir a Jeová. Se vão ou não tomar o lado certo na questão da soberania universal. Bom dia, Valéria. É isso. Então, e agora? Nós precisamos focar nessa grande coisa, nessa questão grandiosa, a questão da soberania universal. Em que lado nós estamos? No lado da soberania de Jeová? Jeová é mesmo o nosso governante? Ele é aquele que está guiando hoje o seu povo rumo às bênçãos eternas, debaixo do seu governo justo? Confiamos nisso mesmo? Ou será que vamos fazer como aqueles que não entenderam as instruções de imediata de Jesus e disse, quem pode ouvir isso? Vamos embora daqui. E Jesus disse, e vocês também não querem ir? Com os apóstolos, né? Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Olha só, certa ocasião, no congresso que nós tivemos aqui na Arena de Pernambuco, as palavras de uma senhora, de uma mulher que não era testemunha de Jeová e estava vendo a organização que o povo de Jeová demonstrou naquele congresso, na Arena de Pernambuco. Ela viu como nós chegamos de forma organizada ao local do congresso e como nós entramos de forma ordenada no congresso. É como formação de batalha, o povo de Jeová entrou e saiu. Eu ouvi algo daquela moça, daquela mulher, aquela senhora, tal. Ela estava lá na época vendo as testemunhas de Jeová, porque lá eles tinham, quando tem eventos lá, eles colocam, né, as barracas de cachorro quente, de pipoca e outras coisas lá. E eu ouvi ela dizer o seguinte: eu não conhecia as testemunhas de Jeová. Eu quero conhecer. Olha, se vocês não ganharem a salvação, ninguém mais na terra ganha. Sabe por quê, gente? Antes do nosso congresso, teve outro evento religioso lá. E ela viu como foi desorganizado. E o povo lá pagou para ter os melhores locais, tá? No evento anterior, um evento religioso. Show, tudo mais. Se vocês não ganharem a salvação, ninguém mais tem. Ninguém mais ganha. Para quem havemos de ir?
A mulher, em outras palavras, estava dizendo: para onde vocês irão se vocês saírem dessa organização? Para quem iremos? Oi, Juan, bom dia. Tudo jóia. Para quem iremos? Foi a pergunta que a mulher que Pedro fez a Jesus. Então hoje, mano, hoje é assim também. Oi, Jéssica, bom dia. Amém. Louvado seja Jeová, né? É isso que acontece, gente. Para quem havemos de ir? Então, se você deixa, por exemplo, de ser testemunho de Jeová, para aonde você irá? Para as organizações religiosas que não têm a organização que as testemunhas de Jeová têm? A educação, o comportamento. Gente, com toda a sinceridade do mundo, as pessoas religiosas, elas deveriam dar um belo exemplo. Porque não são considerados a luz do mundo, o sal da terra, não são considerados? Então mostre que são a luz do mundo. Mas não é isso que nós vemos no nosso... Vamos dar o exemplo do nosso país. Pois bem, não é assim que nós vemos. Nós temos um país que é praticamente cristão. Poucas pessoas não cristãs. Até mais de 90% da nossa população brasileira é cristã. Gente, mas olha o país que nós vivemos. Será que eles refletem mesmo o cristianismo que Jesus disse que deveria refletir? Não. As religiões se tornaram brigas, como que facções, brigando por território em busca de poder. Fala real, pingo. Que acabam se tornando. Bom dia, Leonardo. É o que acabaram se tornando. Aí, olha só. Nós somos um dos países que com o índice mais elevado de violência em todos os campos, doméstica, em todos os campos, tá? Nós somos um dos países mais violentos do mundo. Mas é um país que se diz cristão. Na hora de fazer a contabilidade, né? Fazem, né? Olha, fulano ali é da minha religião, né? Minha religião tem tantos milhões de membros. Testemunha de Jeová é um povo pequeno. A nossa religião é enorme. Já ouviu alguém dizer isso para você? A nossa religião é enorme. Isso conta para Jeová? Conta? 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Poucas pessoas sobreviveram a Sodoma e Gomorra. Não é, Juan? Entrai pelo portão estreito. Largo e espaçosa a estrada que conduz à destruição. E muitos entram por eles. Ao passo que o estreito é o portão. E a estrada que conduz à vida. E poucos são os que acham. Olá, Débora Lima. Poucos são os que eu acho. Se esforce vigorosamente para entrar pelo portão estreito, disse Jesus. Apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Apenas poucos cristãos sobreviveram à destruição de Jerusalém pelos romanos. Assim como eram os dias de Noé, assim será na presença do Filho do Homem. Jesus alertou que isso aconteceria. Muitos ridicularizadores. Paulo falou que, nos nossos dias, as pessoas mostrariam a forma de devoção a Deus, mas a sua conduta mostra que elas não são representantes de Deus. Só é a forma, só é a aparência. Então, numericamente, essas pessoas, de fato, são
Em quantidades numéricas, elas são maiores. Não são? São. Mas isso não significa nada em comparação com a qualidade de Jeová. Um dia, Débora, volto. É porque nesse sistema, né? É claro, com certeza, ô Jéssica. Jeová não está preocupado com quantidade, mas com as qualidades. Com as qualidades, sim, sim. Precisamos desenvolver qualidades de pessoas que mostram que são devotas a Deus e que praticam isso. Paulo diz: vocês que. Olha só, Paulo de Romanos, né? Eu gosto de ler essa passagem e tal. Paulo dos Romanos fala assim. Ele fala também aos Coríntios, né? É aos Coríntios. Ele fala aos Romanos. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim: muitos têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento exato. Lembra desse texto? É 3E. Deixa eu ver aqui, só. Muitos têm o conhecimento de Deus, mas não segundo o conhecimento exato. Aqui, na carta aos Romanos, Paulo fala sobre o seguinte, ó. Ele diz no versículo 32, Romanos capítulo 1, 32. Embora eles conheçam muito bem o justo decreto de Deus, de que os que praticam essas coisas merecem a morte. Não somente continuam a fazê-la, mas também aprova os que a praticam. Não, não é esse texto não, peraí, tá? Eu acho que eu errei o versículo aqui. Acho que é 1 Coríntios mesmo que eu confundi. Deixa eu ver aqui rapidinho. É o texto de 2 Coríntios mesmo, tá? Ó. Fala, Lucas. Fala, meus irmãos. Bom dia. Bom dia para você também. É 2 Coríntios capítulo 6, né? Ele diz o seguinte a partir do versículo 14. Não se, não se ponham em julgo desigual com descrente, pois que a afinidade, a justiça tem com o que é contra a lei? Ou que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Olha só. O apóstolo Paulo também fala o seguinte, gente. O apóstolo Paulo também fala o seguinte, que essas pessoas, falando sobre essas belas qualidades, né? Ele fala o seguinte aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui a posição do texto, porque eu marco muitos desses textos, desses versículos, com base na posição que ele aparece aqui na Bíblia, tá? Aí eu tenho que encontrar aqui, dependendo da tradução que eu uso, aí eu encontro por posição assim. E eu prefiro usar bastante a tradução do Novo Mundo, porque aí quando eu estou lendo nas outras lá, eu não... Ou peguei, Jéssica, eu não lembro, né?
Deixa eu colocar no silencioso aqui, porque senão vai ficar fazendo barulho aqui para vocês. Tem hora que dá um apagão na mente da gente, né? A gente não lembra o texto. Ai, ai. Eu vou encontrar, não é possível. Eu passo o dia todo aqui e encontro esse texto. Tô tentando lembrar, porque deu um apagão realmente na cabeça agora. Ai, ai. Bem, o apóstolo Paulo fala também, gente, como é que diz? Daqueles que dizem uma coisa e faz outra. Lembra também que Paulo fala sobre isso? A pessoa diz, obedeça a lei de Deus, mas ele mesmo não obedece, não é? Então é o que acontece hoje. Ó, aqui na carta de Pedro, enquanto isso eu vou trabalhando as catracas aqui, para ver se ela gira e eu lembro do texto específico, tá? Ah, o apóstolo Pedro fala aqui, ó. Falando sobre Pedro, não, é Paulo, né? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1, ele fala dos últimos dias, né? E ele diz que uma das características dos últimos dias é o versículo 5. E manterão uma aparência de devoção a Deus, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Ou seja, a pessoa mostra que ela é uma pessoa religiosa, só na aparência. Na prática, ela vive muito longe do que se espera de um cristão. Não é assim? Vive muito longe. Então, por isso que precisamos ter essas palavras do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro é só na aparência, Henrique, exatamente. O apóstolo Pedro falando sobre o dia de Jeová, ele disse o seguinte, em 2 Pedro capítulo 3, o versículo 11, ele diz assim, ó, visto que todas essas coisas serão dissolvidas, dessa forma, pense em que tipo de pessoas vocês devem ser. Ó, deve ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas, e os elementos se derreterão como calor intenso. Mas há novos céus, uma nova terra, que aguardamos segundo a promessa dele, e nesses morará a justiça. Então, olha só, aqui diz assim, ó, ao passo que aguardam o dia de Jeová, devemos ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. Lembra o que disse o profeta Miqueias? Lembra o que disse o profeta Miqueias? Tito 1:16, né? Ó, o profeta Miqueias, ele falou de algo muito interessante. Ele disse aqui o seguinte, ó. Miqueias. É 2 Pedro 3, versículo 12, 11 e 12.
Miqueias capítulo 6, o versículo 8, diz assim, ó. Fala, Lion, tudo bem? Boa tarde, maninho. Olha o que o texto diz, ó. Miqueias 6, 8. Ele o informou ao homem sobre o que é bom e o que Jeová pede de você. Aí, se for os líderes religiosos, eles vão citar depois Malaquias, né? Depois desse texto, né? O dízimo. Mas não é isso. O que é que Jeová pede dos servos dele? Apenas que pratiquem a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com o teu Deus. Lembra o que Jesus falou? Jesus falou justamente isso, né? Jesus disse que Jeová, ele quer que as pessoas pratiquem esses atos. Essa deve ser o padrão daqueles que servem a Jeová. Eles precisam viver à altura desse padrão. Precisam viver à altura desse padrão. Deus tem alertado a nação de Israel que o povo devia ser santo, como ele é santo. Santo quer dizer separado, né? Ele também passa o sinônimo de alguém que é diferente, alguém que é limpo, em sentido espiritual, em sentido moral. Eu moro aqui, o Lion, pertinho do Recife, próximo a Camaragibe. Então é isso. Olha que interessante, gente. Então é isso que Jeová espera dos seus adoradores. E hoje nós vivemos. Então explique-se se ele não és uma trindade. Como é diferente do Egito e da Palestina, ela é, ó. Não entendi você com a bandeira da Palestina e do Egito, escrevendo árabe. Ah, eu tenho que pesquisar lá. Acredita na Trindade? Você se considera cristã? A maioria das religiões, o Kavandra, acho que é isso, né? Kavendra, eu acho que pode ser pronunciado assim, não sei se eu tenho um som de V. Muitas religiões, a maioria das religiões que professa ser cristã, ensina que Deus é uma trindade, ou seja, um Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz claramente que Deus é uma só pessoa. Dá um exemplo para você. Em 1 Coríntios, capítulo 6, ou melhor, capítulo 8, versículo 6, diz assim, ó, para nós há realmente um só Deus, o Pai. Então, se há um só Deus e ele é o Pai, e o texto continua dizendo de quem procede todas as coisas, e nós existimos para ele, acabou-se. Então Deus não é uma trindade, Deus é uma só pessoa. Entendeu a lógica? Enquanto o dogma trinitário ensina que Deus são três pessoas, o unitarismo defende que Deus é uma única pessoa, o Pai. Uma crença é antagônica à outra. Deus é um ser indivisível, um ser absoluto. Entendeu? Mas é isso, gente. Eu vou almoçar agora.
Talvez na noite a gente continue falando. Oi, Luana, boa tarde. Pelo que você falou, é uma cidade pequena lá, ó. É uma cidade bem pequena. O Emerson Luiz Almeida Romano, ou Ramos. Não, não. Jesus não é a forma física do Ser Supremo. Jesus, ele é o filho desse Ser Supremo. Ó, no Salmos 83:18, diz que só existe um ser que é o Altíssimo. E quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ele disse que Jesus é filho do Altíssimo. Ele não é a forma física de Deus, não. Jesus era um ser humano, igual a mim, a você. Quando esteve na Terra, né? Ele é a primeira criação de Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa no universo, ou até na dimensão espiritual, Deus cria seu filho, chamado de primogênito e chamado de unigênito, porque Jesus foi o único criado diretamente por Jeová. Entendeu? Só Jeová criou Jesus diretamente, sem intermediário. Por isso que ele é o único da espécie. O único. Monogênese. Ele foi gerado diretamente por Deus. Não teve participação de nenhum outro ser. Já todas as outras coisas, ele cria através de seu filho, o primogênito de toda a criação. Entendeu? Por isso que Jesus ele é o filho mais especial de Deus, primogênito e unigênito. A Bíblia descreve outros. Israel atual não é a mesma sagrada que Jesus tanto deduzia, não é mesmo? Não, não é. O Israel de hoje é um Israel político, né? Profetas como Jeremias, se tivesse hoje vivendo lá no atual Israel, condenaria a aliança de Israel com a potência, que é os Estados Unidos. É tanto que a própria Torá não está como é que diz? Ativa no Israel. O Israel atual hoje é um Estado, como qualquer outra nação. Desde o ano 36 da nossa era cristã, ou depois de Cristo, da nossa era comum, Israel não é mais o povo escolhido de Deus. Outrora fora, porque tinha um papel de produzir o Messias. E Deus traçou que a linhagem do Messias viria da nação de Israel. Mas a nação de Israel atualmente não é o Israel antigo. Tem nada a ver. É uma nação como qualquer outra. Yuri, pois é, bem isso. Não, não, eu sou testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová não são sionistas, tá? Ela entende que a nação de Israel é como uma nação hoje, né? Como uma nação como qualquer outra. Se um judeu desejar ter uma relação com Deus, ele precisa aceitar Jesus como o Messias e adorar o Deus de Jesus como Jesus adorava. Então não, a nação de Israel é só um estado político. As testemunhas de Jeová entendem que é uma nação como qualquer outra hoje. Para não entrar muito nesse campo, porque normalmente as pessoas que tentam estudar a história do Israel atual, se você não tiver cuidado, as pessoas podem te taxar de antissemita, tá?
Então, é preciso muito cuidado para se analisar dessa forma hoje. Então, nós não aderimos, por exemplo, uma etnia acima de outra. Entendemos que todos os seres humanos são iguais aos olhos de Deus, né? Independentemente da cor da pele, da etnia, da língua, da cultura. Não existe uma cultura melhor que a outra. Existe cultura diferente, etnia diferente, língua diferente, mas não melhor que outra. Diferente não é melhor. Então, assim, nós entendemos isso. Aí nós não entramos muito nesse campo do debate, porque nós somos neutros em assuntos políticos, tá? Nós não aderimos um partido a favor do outro. Só um minuto. Boa tarde, Fabiana Santos. Tudo bem? Gente, está chegando a hora do almoço. E eu vou almoçar. Falei para vocês que iria almoçar. Tá bom? Então, tchau, tchau para vocês. Hasta luego. Buenas tardes. Good afternoon.